Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DataSmart Treinamentos, conteúdo sobre Business Intelligence e Power BI. Hoje falaremos sobre o ciclo de trabalho no Power BI. O que significa o ciclo de trabalho no Power BI? Nesse mapa mental, temos um sequenciamento que eu sugiro, seja para um projeto do zero, ou seja, quando ocorrer manutenções ou novos complementos, melhorias dentro de um projeto já concluído. Então aqui nós temos na sequência aqui do mapa a sequência que eu sugiro de trabalho no Power BI para desenvolvimento. Então esse primeiro item sobre fluxo de dados é uma sugestão que eu recomendo fortemente. O que significa a questão do fluxo de dados? O fluxo de dados seria no próprio serviço do Power BI em nuvem, onde construímos um Data Warehouse. O Data Warehouse seria todas as tabelas já pré-trabalhadas no ETL dentro do próprio serviço em nuvem do Power BI, onde sim conectamos com diversas fontes de dados, sejam diversos tipos de bancos de dados, como Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase, um arquivo CSV, uma API ou um link web de um OneDrive. Todos eles são tratados, realizado essa etapa do ETL no próprio serviço do Power BI. Criamos as regras de segurança, ou seja, quem acessará, quais usuários acessarão as tabelas desse fluxo de dados. E, enfim, compartilhamos com determinados usuários para ser consumido, aí sim, dentro do Power BI Desktop. Não confundimos que temos o Power BI em nuvem, o serviço, e temos o Power BI Desktop. Dentro do Power BI Desktop, a primeira etapa desse desenvolvimento de um projeto de Business Intelligence na ferramenta seria o Power Query. O Power Query é a etapa do Power BI do ETL também. Mas não confundimos que existe nesse modelo sugerido o ETL dentro do fluxo de dados e aqui o ETL dentro do arquivo do Power BI. O que significa essa questão do ETL? É uma sigla de Extract, Treatment, Load, ou seja, você extrai, trata e carrega os dados para o seu modelo. E o Power Query utiliza a linguagem M. No Power Query, renomeamos colunas, tipificamos, criamos uma coluna condicional, realizamos mescla entre tabelas, diversas funcionalidades do tratamento dos dados, limpamos esses dados, deixamos ele de forma que todas depois as etapas de relacionamento, de cálculos, estejam todas preparadas para esse ambiente. Após realizarmos a conexão de uma fonte de dados no Power Query, tratarmos os dados, nós iremos para o Power Pivot. No Power BI, daqui a pouco nós veremos, todas essas etapas, exceto a do fluxo de dados, eu farei em um arquivo de exemplo do Power BI. E as fontes de dados a qual eu estarei utilizando nesse exemplo são uma tabela fato de vendas e uma tabela de dimensão de cadastro de produtos, de uma base de exemplos chamada de uma empresa fictícia da própria Microsoft, chamada Contoso. Os dois arquivos CSV que estou utilizando nessa videoaula, estarei disponibilizando também no link da descrição e também para download na área de download de materiais do site da DataSmart. No Power Pivot, inicialmente temos que relacionar as tabelas no nosso modelo. Tratamos essas tabelas no Power Query, identificamos quais são as tabelas fato e tabela dimensão, o que significa
Vamos abrir um parênteses aqui, aproveitando essa questão de uma tabela fato e uma tabela dimensão. Tabela fato seriam as movimentações, seriam, nesse exemplo nosso de vendas, todos os registros de cada produto vendido em determinados períodos. E uma tabela dimensão, ela serve para o contexto de filtro. Ela é uma tabela com dados distintos. Uma tabela fato, o mesmo produto é vendido diversas vezes. Em uma tabela dimensão, esses dados eles estão distintos, estão consolidados. O recomendado é que em todos os campos para filtragem utilizem-se campos de uma tabela dimensão. Após relacionarmos as tabelas do nosso modelo de dados, formatamos as colunas, ou seja, no Power Query, se tipificamos uma coluna com a quantidade de vendas como numérico decimal, no Power Pivot, no nosso modelo, podemos modelar, podemos informar se aquilo é um formato de moeda, se ele é um formato, continua sendo um formato decimal, entre outros exemplos. Realizamos os cálculos utilizando a linguagem DAX. Aí sim entramos na questão de cálculos de contexto de linha ou contextos de colunas. Então, após realizarmos, conectarmos a nossa fonte de dados, tratarmos o ETL do Power Query, relacionarmos as tabelas, formatarmos, realizarmos os cálculos, vamos para a construção dos relatórios. Escolhemos os elementos visuais que mais identificam para responder as perguntas do nosso relatório e também definimos quais são os campos de filtro. Após essa etapa, esse arquivo está salvo, escolhemos uma conta já cadastrada no serviço do Power BI. Se você possui um e-mail de uma conta corporativa, seja da instituição que você estuda, ou caso seja possível utilizar uma conta de e-mail do local onde você trabalha, é possível criar essa conta gratuita no serviço do Power BI e reproduzir esse exemplo que estarei trazendo para vocês. No serviço do Power BI é realizada a publicação desse relatório, a configuração do gateway para agendamentos das atualizações. Falarei da questão do gateway em outras videoaulas. Realizamos as configurações dos agendamentos de atualizações. No plano do Power BI Pro, de cada licença tem um custo de $10 mês com recorrência, é possível até 8 agendamentos diários. Criamos visões de dashboards e com essas visões de dashboards podemos realizar configurações de alertas e realizar compartilhamentos com outros usuários. Também podemos, com esses mesmos dashboards, criar as visões para smartphone. Então, para exemplificarmos todo esse ciclo de trabalho, eu tenho aqui um arquivo do Power BI, estou no Power BI Desktop. Clico no botão Transformar dados. Então o Power BI me abre uma outra tela, que seria a tela do Power Query, que é onde realizaremos o ETL dentro do arquivo do Power BI. Conecto. Quando eu extrair essa tabela, esse arquivo CSV do banco de dados da Contoso, eu já renomeei ele, iniciando com a letra D, para sabermos que é uma tabela de dimensão. Aqui o Power BI nos traz uma prévia dos dados desse meu arquivo, dessa minha fonte de dados, e carrega. Aqui podemos renomear as colunas, como eu disse no mapa mental, podemos tipificar essas colunas, realizar várias tratativas. Mas o objetivo dessa videoaula seria o ciclo de trabalho.
Posteriormente, teremos várias videoaulas explicando cada funcionalidade do Power BI. Novamente, ele me traz uma prévia. E aqui também podemos, como fiz na tabela de dimensão no cadastro de produtos, podemos realizar a tipificação. Após conectarmos as nossas fontes de dados no Power Query e realizarmos todas as tratativas, nós aplicamos essa tabela para o nosso modelo de dados. Como eu falei, não está descrito que é o Power Pivot, mas para aqueles usuários que já estão acostumados a utilizar Power Query, Power Pivot do Excel, a etapa do Power Pivot é realizada nesse ambiente aqui do Power BI Desktop. Com sucesso, carregamos as nossas duas tabelas para o modelo. E agora seria a etapa do relacionamento das tabelas. Automaticamente, por reconhecer que os campos chaves de relação possuem o mesmo nome e eles têm coerência entre si, o Power BI já realizou o relacionamento e realizou no sentido correto, de um produto para vários outros produtos de registros nessa tabela fato de vendas. Aqui também temos uma tabela calendário para relacionarmos posteriormente. Após realizarmos os relacionamentos, modelamos esses dados, informando, por exemplo, aqui o preço unitário, e seria um número decimal, por exemplo. Aqui consigo colocar no formato de moeda também. Nesse caso eu já tenho uma medida pronta da soma da quantidade de vendas. Escolhemos o tipo do visual, do elemento visual. Escolhemos um outro elemento visual. Salvamos o nosso projeto. Eu já estou com a conta da DataSmart conectada nesse arquivo do Power BI Desktop. Isso é necessário para a publicação no serviço. Vou até o botão publicar. Nesse exemplo, publicarei no meu workspace mesmo. Se tudo estiver correto, o Power BI informará que a nossa publicação teve êxito. Neste momento, vamos ao serviço do Power BI. Estou aqui no meu workspace. Temos aqui o relatório e ele está aqui publicado no ciclo de trabalho do Power BI. Neste momento, para o agendamento, é necessário configurarmos o Gateway. Nesse caso,
os gateways já estavam previamente configurados. Eu apenas confirmo a fonte de dados para o gateway, aplico. Posso estar configurando até 8 agendamentos, como informei. Confirmo a aplicação dos meus agendamentos. Aqui uma dica: após a publicação, é sempre interessante forçar uma primeira atualização para verificarmos se realmente o nosso gateway está correto, está funcionando perfeitamente. Aguardamos a atualização. Atualizado com sucesso. Verificamos no serviço se o nosso relatório está ok. E a partir daqui, podemos criar os nossos dashboards. E então, os nossos dashboards, alguns visuais, como nesse caso um cartão, é possível criarmos uma regra para alertas. Por exemplo, nesse caso, quando ele chegasse a 151.563.000, ele disparar um e-mail, um alerta para quem utiliza a versão do seu smartphone instalada do Power BI e também receber via notificações. Essa é a nossa videoaula de hoje. Esse é o ciclo de trabalho do Power BI que eu sugiro para vocês. Estarei disponibilizando em PDF todo esse mapa mental desse ciclo sugerido e também os arquivos CSV, caso se interessem para reproduzir essa demonstração. Muito obrigado até aqui. Caso o material seja interessante, publique em suas redes sociais para que chegue até outras pessoas e ative as suas notificações para receber novos vídeos. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. Meu muito obrigado e um grande abraço.